A loba não se afastava da mulher no caixão. Então o médico olha por baixo dela e chama a polícia. Os animais são uma das melhores criações que existem na Terra. Muitos deles são reconhecidos como selvagens porque não se adaptaram à vida com os humanos. Embora também possamos dizer que nós não nos adaptamos a eles. Nesta história que vou te contar hoje, veremos o caso de uma mulher que, graças à ajuda de um desses animais selvagens, pôde sobreviver a um destino bastante trágico. E não é só isso, ela também criou um vínculo que até hoje perdura. A nossa história sobre Karina e como sua amizade com uma loba a salvou de morrer asfixiada em sua tumba. Este evento ocorreu em uma floresta nos Estados Unidos e nos mostra como a vida pode ser imprevisível e dar reviravoltas. Karina Morrison é uma americana de 25 anos, que posa com espírito aventureiro e ousado. Desde pequena, ela sempre gostou da fauna e de tudo que nela existia. Era uma bênção que, por perto da vila onde ela morava, houvesse uma floresta que ela frequentava constantemente. Era sua forma de desestressar e respirar outro tipo de ar, um ar mais limpo e que sua natureza poderia proporcionar. No entanto, ela nunca se aventurou muito na floresta, pois sabia que era um lugar perigoso e que algum animal faminto poderia considerá-la seu almoço. Naquele dia, ela se manteve perto da estrada e esperava, mas ouviu que parecia ser um lobo. A princípio, ela ficou assustada e pensou em correr de volta para a vila, mas o lobo não parava de uivar. Graças a seus amplos conhecimentos sobre a fauna daquela região, Karina rapidamente percebeu que aqueles uivos não eram de advertência, como costumavam fazer esses animais, mas eram tristes e dilacerantes, como se algo estivesse machucando muito. Fazendo uso de sua coragem, ela decidiu ir ao local de onde ouvia os uivos. Talvez o animal estivesse em perigo e ela pudesse ajudá-lo, o que acabou sendo a decisão correta. De longe, ela avistou o corpo de um animal jogado no chão. Quando ela se aproximou, percebeu que era uma loba. A mulher ficou com muito medo, pensando que talvez tivesse se enganado ao se aproximar tanto. Ela sabia muito bem que esses animais selvagens podem atacar qualquer ser humano. Então, ela tentou evitar colocar sua vida em risco, mas no meio do caminho percebeu que o animal não estava jogado no chão, porque a loba estava como se estivesse dormindo e imóvel. Porém, sua pata havia caído presa em uma armadilha para lobos. Karina pensou em seguir correndo, mas seu amor pelos animais jamais a perdoaria. Ela tinha que ajudar este lobo de alguma forma e certamente, uma vez que estava perto, a mulher pôde ver que se tratava de uma fêmea. A americana se sentiu estúpida pelo que estava fazendo, mas com todas as suas forças conseguiu libertar a pata do animal que estava presa nesta armadilha. A loba, por sua vez, não ofereceu nenhuma resistência enquanto a mulher a libertava, apenas gemia de dor e olhava fixamente para essa humana como se estivesse avaliando sua alma com esses grandes olhos. Finalmente, Karina conseguiu libertar esta loba, mas sua pata havia sido gravemente ferida pela armadilha. Quando a loba se levantou, a mulher ficou assustada. Pensou que a loba a atacaria, mas nada mais distante da realidade. Na verdade, ela deu-lhe uma boa lambida de agradecimento e Karina também dedicou algumas carícias a este belo animal, que para ela não era mais do que um cão, como aqueles que temos em casa, e enchemos de amor, com a diferença de que este era um pouco maior. Ela pensou, por que deveríamos discriminar um lobo de um cão, se são animais nobres que não hesitam em ajudar aqueles que os amam e respeitam, como o que aconteceu mais tarde. A americana sabia que não podia deixar a loba ferida sozinha, por isso nos dias seguintes ela voltou sempre ao mesmo lugar onde se encontraram, e pontualmente esta loba esperava pela mulher todos os dias às 3 da tarde. Karina se encarregou de curar suas feridas e trazer comida suficiente. As duas fêmeas haviam desenvolvido uma bela amizade
Karina sabia que não podia levá-la para casa, pois isso despertaria todo tipo de comentários por parte das pessoas da cidade. Poderiam até machucá-la por puro medo. Anos se passaram e Karina se conformava em visitar sua amiga todos os dias nesse local. Até que um dia, Karina não apareceu. A loba ficou esperando por sua melhor amiga no mesmo local e não podia deixar de se perguntar o que teria acontecido com ela. Chegou a pensar que a mulher a havia abandonado. No dia seguinte, a mulher também não apareceu. Então a loba decidiu ir procurá-la. Talvez sua melhor amiga estivesse em algum perigo e ela pudesse salvá-la. A loba se dirigiu para a cidade e, seguindo o leve aroma que sentia no ar, conseguiu rastrear onde estava sua melhor amiga. A travessia a levou até um cemitério, onde todos estavam reunidos por causa do que se ouvia. Karina havia falecido. Ninguém sabia como, pois foi algo muito repentino. Karina já estava dentro do caixão e as lágrimas não faltaram, pois esta mulher era muito querida por todos, especialmente pelo seu marido, que estava chorando desconsoladamente. Uma vez ditas as últimas palavras, o esposo de Karina estava prestes a começar a enterrar o caixão, quando a loba veio correndo a toda velocidade e impediu que o ato continuasse. As pessoas não entendiam o que estava acontecendo. O que faz esse lobo aqui? Perguntavam-se enquanto o esposo de Karina rapidamente soube que se tratava daquela loba que sua esposa tanto lhe falava. Talvez assim, como a loba querendo dar o último adeus à sua melhor amiga. Esse homem se sentiu muito emocionado porque o amor que professava a sua esposa só havia atraído pessoas muito boas. No entanto, o que aconteceu a seguir deixou todos encantados. A loba começou a uivar fortemente para o caixão e a dar golpes com suas patas. Alguns tentaram detê-la, mas certamente ninguém se atrevia a mexer com essa loba feroz, que não parava de mostrar seus dentes a todos aqueles que se aproximavam para interrompê-la. Depois de alguns momentos, a loba cumpriu seu objetivo, mostrando uma grande proeza de força. Ela conseguiu romper a tampa de madeira que cobriu o caixão, revelando a mulher, que imediatamente respirou fortemente. Se tivesse demorado um pouco mais, Karina teria sufocado dentro do caixão. Ninguém entendia ou acreditava o que estava acontecendo. O esposo e a família de Karina estavam em lágrimas. Era um milagre. A mulher estava viva, mas ainda tinha muitas perguntas. Como foi possível que tenham enterrado essa mulher ainda viva? Como esse lobo soube? Muitos dos presentes buscavam alguma explicação. Alguns diziam que se tratava de magia que havia feito essa mulher reviver. O caso rapidamente se popularizou por meio do boca a boca em todo o povoado, e quando ouvido por ouvidos de grandes cidades, causou ainda mais comoção. O médico do início da história, que estava presente no velório, disse que Karina provavelmente estava com catalepsia. A catalepsia, também conhecida como morte aparente, é um distúrbio repentino no sistema nervoso, caracterizado pela perda momentânea da mobilidade e da sensibilidade do corpo. É um estado biológico no qual a pessoa se torna imóvel em aparente morte e sem sinais vitais, quando na realidade se encontra vivo em um estado que pode ser consciente ou inconsciente e que pode variar em intensidade. São casos absolutamente excepcionais. Mas foi a loba que detectou que ainda havia vida em sua amiga e se recusou a deixar que a enterrassem viva. Graças a essa ação que a mulher foi salva. Karina e seu esposo não deixam de agradecer a fiel amiga, a qual decidiram chamá-la de Alt, por ter lhe salvado a vida. Uma alusão para fora, como se a loba estivesse chamando Karina para fora do caixão. Jamais poderiam adivinhar que aquele dia, quando prestavam sua ajuda desinteressada a um animal, seria o que salvaria a vida de Karina anos mais tarde. Atualmente, Karina e seu esposo adotaram a loba como um animal de estimação e a mantêm em sua casa. Alguns vizinhos não concordam com isso, mas essa família seria incapaz de voltar ao bosque sem a loba que salvou a vida da mulher. Ela age como se fosse um cão, é muito dócil e carinhosa, adora brincar com todos os visitantes, e seus donos a mantêm sempre bem alimentada
com muita carne e a mantinha em boa forma, dando-lhe passeios pelo bosque a cada fim de semana. Este foi o vídeo de hoje e agora é sua vez de responder a essas perguntas e participar do debate. O que você acha da ação de Karina em salvar a loba? Como você acha que deveriam agradecer a loba por ter salvo a vida de Karina? Você gostou da história? Deixe sua opinião nos comentários.